A sua Bíblia no Salmo 78, não vamos ler o Salmo todo, vamos pegar aqui um trecho, uma perícope do Salmo, isso é uma ideia completa do Salmo, do texto aqui. Nós vamos trabalhar do verso 56 ao verso 64. Mas antes de nós lermos o Salmo aqui, eu vou trazer uma introdução para nós. Vamos ler aqui, vamos trazer aqui uma breve introdução desse Salmo. Nós vamos tratar hoje do tema que está baseado no verso 57, que diz assim: tornaram atrás e foram infiéis, como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Então, o que nós vamos trabalhar aqui hoje, o tema é: não torne atrás na prática dos velhos pecados da velha natureza humana. Esse será o nosso tema de hoje. Eu vou trazer aqui uma breve introdução, e depois nós entraremos no contexto do Salmo e no ensino que nós vamos extrair dele. Então, vamos começar aqui a nossa introdução. Deus dotou o ser humano com a capacidade de voltar atrás em suas atitudes. Mas isto nem sempre é o que vemos no nosso contexto hoje, no meio da sociedade. Poucos voltam atrás, porque há um alto preço, há um alto custo em voltar atrás em suas atitudes. Também nós não podemos confundir arrependimento com voltar atrás. Há uma diferença aqui, eu vou tratar disso agora. Vejamos a diferença entre arrependimento e voltar atrás, segundo o contexto das Escrituras. Arrependimento significa mudança de mente, de raciocínio, de coração. Isto é, o arrependimento leva a pessoa a uma mudança radical na direção na vida, sem voltar atrás nas atitudes passadas. Você segue adiante, segue para frente, sem olhar para trás. E você foi liberto do pecado. Voltar atrás, pegando aqui no contexto da Escritura, no texto que nós lemos aqui, significa voltar às mesmas atitudes erradas do passado, no presente, sem qualquer mudança de mente e coração, sem qualquer arrependimento. Contudo, o arrependimento pode levar a pessoa a rever coisas passadas que precisam ser restauradas, mas não a voltar atrás nas mesmas atitudes da velha natureza. Então, nós acabamos de ver aqui a diferença entre voltar atrás e arrependimento. Por várias vezes, meus pais me instruíram a não pegar coisas que não eram minhas. Algumas vezes, cheguei em casa, vindo da escola, com coisas que não eram minhas. E acabei tendo que confessar e devolver ao seu legítimo dono. Sob a orientação de meus pais, tive de voltar atrás para devolver o que havia pegado dos outros às escondidas. Um lápis, uma borracha, uma lapiseira, um chaveiro, uma coisa que me encantava e eu ia lá e pegava. Nesse contexto aí, não houve arrependimento. Não houve mudança de atitude. Elas continuaram por um tempo em minha infância. Por mais que meus pais me chamassem a atenção, eu acabava voltando atrás com os velhos e maus hábitos. Isso é voltar atrás. Isso não é arrependimento. Voltar atrás naquele contexto era o modo que eu entendia de ter feito alguma coisa errada. Mas ainda sem a noção do significado de arrependimento e de mudança de atitude. Porque eu continuei fazendo a mesma coisa e voltando atrás do mesmo jeito e sofrendo as consequências maiores por repetir as mesmas coisas. Leamos agora, irmãos, o nosso texto. O Salmo 58, do verso 56 ao verso 64. Essa pequena perícope aqui. Diz assim, a partir do verso 56. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra.
e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolarizou com a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Senhor, é a tua palavra que acabamos de ler aqui, nós carecemos da ação do teu Espírito em nosso coração e em nossa mente, para entendermos, Senhor, o teu ensino e nos alegrarmos com a tua revelação, com a redenção em Jesus Cristo e com o teu propósito de perseverança, de guardar, de sustentar, de exortar, disciplinar o teu povo para a tua redenção, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento e nos dá a alegria, Senhor, de mesmo lendo esse texto, nos deparando com algo tão aterrorizante como é o teu juízo. Nos alegremos, Senhor, com a tua fidelidade, a tua palavra e a tua aliança. E nos ensina, Senhor, a não cair nos mesmos erros do teu povo quando entrou na Terra Santa e não valorizou o compromisso da aliança contigo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Asaf, agora aqui é o contexto do texto, Asaf, de modo muito claro e real, descreve nos versos 56 a 64 do Salmo 78 o voltar atrás do povo de Deus em suas velhas atitudes de pecado diante dele, sem qualquer arrependimento. E olha que nesse contexto aqui o povo já estava na terra prometida, gozando do leite e mel que a terra tinha. O contexto dos versos 56 a 64 revelam que o povo já estava estabelecido na terra prometida. Isso está no verso 54 e 55. Não é essa a verdade. Eles, porém, continuavam voltando atrás nas mesmas práticas de pecado da geração passada que peregrinou durante os 40 anos no deserto. A maioria da nova geração que vivenciou a posse da terra, da promessa, e experimentou as bênçãos de Deus nesta terra, continuava voltando atrás em suas práticas pecaminosas diante de Deus. Esse contexto, irmãos, revela a dureza do coração e a obstinação do homem, ou do caso aqui do povo de Deus, em voltar atrás nas velhas práticas passadas do pecado. É algo aterrorizante e que nos confronta, porque, irmãos, nós somos diferentes. A nossa natureza é a mesma natureza desse povo aqui. E vez ou outra, irmãos, nós estamos querendo voltar a essas velhas práticas do passado, da nossa velha natureza. Não bastou para o povo o testemunho de Deus na libertação da escravidão do Egito com a sua poderosa mão, nem seu pastoreio pelo deserto durante os 40 anos, levando, enfim, seu povo à terra prometida, cumprindo a promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e no contexto aqui Moisés, e renovada isso em Josué. O povo de Deus recebeu a terra prometida pronta. Isso aqui que é impactante, irmãos. Pastagens, casas, animais, lavouras, água, leite e mel. Deus exigiu do povo uma única coisa: fidelidade à sua aliança, nada mais que isso. Aprendam, escutem, tomem conhecimento e sigam, preservem, guardem, propaguem para os seus filhos, para a próxima geração. O povo se estabeleceu na terra. Cada tribo recebeu da parte de Deus sua herança. Vimos aqui agora em Números 35. Deus estabelecendo aqui os limites de cada tribo. A norte, a sul, a leste e a oeste. E no capítulo 35, as cidades refúgios. Deus estabeleceu Israel como uma nação. Isso aqui é interessante, irmãos. Como um povo, com um território geográfico, com uma cultura, com uma língua e, acima de tudo, com um culto ao Deus verdadeiro. Bastava Israel seguir isso aqui, irmãos. Basta a mim e a você seguir o que está na Escritura, que está no Evangelho, nas cartas paulinas, nas cartas gerais, os princípios doutrinários. O princípio para mim e para você é o mesmo.
Mas, ao lermos esse salmo, observamos a luta de Asaf em trazer à memória do povo tudo o que Deus havia feito em favor deles, para que eles não caíssem no esquecimento de Deus e voltassem atrás na velha prática dos pecados de seus pais. Olha a necessidade que temos de sempre estarmos relembrando as Escrituras, relendo, reouvindo e aplicando a nossa vida, para que nós não esqueçamos de Deus, das suas bênçãos em nossa vida, e para que não voltemos atrás nas nossas práticas da velha natureza. A mensagem de Asaf, nestes versos, é: não voltem atrás na prática daqueles atos que seus pais cometeram, são abomináveis ao Senhor. Não façam isso, lembrem-se de Deus. Um dos fatos, irmãos, que deve chamar nossa atenção hoje é que, mesmo vivendo e experimentando as bênçãos de Deus e pertencendo à sua igreja, o crente, irmãos, pode voltar atrás nas práticas dos velhos hábitos, dos pecados da velha natureza. Você está vendo que o contexto muda, mas a realidade, o princípio é o mesmo. O que muda é o tempo, a diferença aqui é o tempo, lá e cá. Perguntamos, o que leva o povo de Deus, mesmo vivenciando e experimentando as suas bênçãos, a voltar atrás na prática dos velhos hábitos da velha natureza? A grande maioria vai responder a natureza pecadora que ainda faz parte do crente. Muita gente vai dizer isso. E vai justificar essas suas práticas nessa realidade, que não é uma mentira, que é uma verdade. Mas o que é falso aqui é a aplicação, né, dessa verdade à prática da vida cristã. Paulo, porém, responde com mais conteúdo bíblico em Romanos 6,3. Vocês ignoram a morte de Cristo. Então, irmãos, a gente não pode justificar a volta dos nossos pecados por causa da nossa natureza ainda pecadora. Paulo diz que não é isso. A realidade é, nós ignoramos a morte de Cristo. O que tem a ver, irmãos, a morte de Cristo com esse contexto aqui do Salmo? Vamos chegar lá. Mas presta atenção. A verdade sobre a natureza humana ainda caída não dá o direito para o crente viver obstinadamente, voltando atrás nas práticas pecaminosas e se justificando diante de Deus por ter uma natureza ainda manchada pelo pecado. Isso não é desculpa, isso não é justificativa. Isto é racionalizar o pecado, banalizando o sacrifício de Cristo na cruz, onde ele libertou o seu povo do poder do pecado. Irmãos, todas as vezes que nós justificamos o nosso pecado sem a fundamentação bíblica, nós estamos racionalizando o pecado. Isso é, eu estou analisando o meu pecado subjetivamente, humanamente, humanisticamente, para justificá-lo. Isso é racionalizar o pecado. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Paulo, em Romanos, nos capítulos 6, versos 1 a 4, combate a má interpretação do Evangelho da graça de Deus e a racionalização do pecado. Nesse texto, ele diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? É uma boa pergunta, né? Ele vai responder: de modo nenhum, de jeito nenhum, jamais. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ele faz outra pergunta aqui. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Faz outra pergunta. Fomos sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que acontece aqui no Salmo, irmãos, é que
Eu não diria que toda nação, porque Deus tem sempre o seu remanescente no meio da nação. Mas a grande maioria aqui não estava andando em novidade de vida na terra prometida. E as práticas aqui eram terríveis. Nós vamos chegar lá. A verdade é, irmãos, o pecado existe e está impregnado na velha natureza humana. Isso é um fato, é uma realidade. Mas Jesus na cruz quebrou esse poder na vida daqueles que creem nele e a quem ele chamou e vocacionou para si, dando-lhe uma nova natureza, plantando nele a semente divina. Isto é, Jesus deu poder aos crentes para dizer não ao pecado e sim para Deus. Esta é a característica básica de todo aquele que é nascido em Cristo. Não vive obstinadamente pecando ou voltando às práticas da velha natureza. Jesus na cruz está dizendo a seus discípulos o seguinte: vocês foram livres do poder da escravidão do pecado, não precisam mais voltar atrás em suas velhas práticas. Vocês, pelo poder do Espírito Santo de Deus, podem dizer não ao pecado. Então, observe que voltar atrás na prática da velha natureza é uma escolha consciente, pois não se é mais escravo delas. É o que está acontecendo aqui. Deus libertou o povo. E o povo aqui obstinadamente volta atrás nas suas velhas práticas, da sua natureza. Irmãos, nós vamos tratar hoje somente de um tema, de uma lição nesse texto aqui. O perigo de voltar atrás na prática dos velhos pecados da nossa velha natureza. É o que nós vamos tratar aqui. Foi justamente isto que Israel fez nos versos 56 a 64. Conscientemente, voltaram atrás nas práticas dos velhos pecados, se mostrando infiéis a Deus e à sua aliança. Vamos observar as expressões nos versos 56 a 58 que apontam para o fato do povo voltar atrás em suas práticas de infidelidade com Deus. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não guardaram o seu testemunho. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Nós temos aqui, tentaram a Deus, resistiram aos seus mandamentos, não guardaram o testemunho, tornaram a praticar a idolatria. Olha o verso 58, que diz o texto. Olha que coisa triste isso aqui, irmãos. Pois o provocaram a ira com seus lugares altos. Isso quer dizer o quê? Adoraram nos lugares altos, nos montes, né? Então, a idolatria aqui era externa ao templo, estava fora do templo. O povo ia para um monte para adorar nos lugares altos, os seus ídolos, as suas estátuas, os seus ícones. Agora, observe aqui, continuando o verso 58. E com suas imagens de escultura, e com suas imagens de escultura, despertaram o seu ciúme. Deus ciumou deles. Porque não só fora do templo, mas também dentro do templo eles colocaram as suas imagens. O verso 57 revela as consequências de voltar atrás nas práticas pecaminosas, infidelidade a Deus e desviaram-se como um arco enganoso. Irmãos, o que significa a expressão arco enganoso ou torto nesse contexto aqui? Observe que nós estamos aqui no contexto de guerra, de nações contra nações. Israel tinha um exército e tinha que partir para a guerra. Ele conquistou a terra, conquistou parte da terra prometida usando seus exércitos. E, logicamente, uma arma de guerra é um arco, é a flecha, são as lanças e espada e por aí vai. Então, aqui, Deus chama esse povo aqui de arco enganoso. É a pior das consequências ser um arco enganoso. Qual guerreiro que sai à guerra com um arco enganoso ou com um arco torto? Nenhum deles, irmãos. Por quê? Porque por mais perto que o arqueiro esteja do seu alvo, e por melhor que seja a flecha, ele sempre vai errar o alvo.
Isso é uma metáfora para o povo de Deus aqui. O povo de Deus estava como um arco torto, um arco enganoso, sempre errando o alvo, por mais próximo que Deus estivesse deles. E olha que o templo estava no meio de Jerusalém. O templo estava ali, a arca estava ali a presença de Deus próxima do povo. E o povo não acertava o coração de Deus em sua caminhada. Israel, ao voltar atrás nas velhas práticas de pecado, se tornara um arco enganoso. Não se via mais aos propósitos de Deus, irmãos. Isso aqui impacta a nossa vida, irmãos. Porque foi um povo que experimentou, vivenciou a mão de Deus sobre eles, desde tirando do Egito até colocar na terra prometida. O povo estava nadando nas bênçãos, tendo tudo ali, receberam tudo pronto. A única coisa que tiveram de fazer foi expulsar quem morava lá e conquistar a terra. E não conquistaram tudo. Foi outro erro também de Josué. Mas mesmo assim, as partes que eles conquistaram ali, irmãos, viviam na bênção do Senhor. Deus foi fiel à sua promessa. Mas mesmo, irmãos, bebendo desse leite e mel, o povo volta atrás em suas práticas. A palavra enganoso, como arco enganoso aqui, no hebraico, tem vários significados na língua original. São eles: frouxidão, negligência, traição, preguiça e desleixo. Como isso se parece com o nosso contexto? Com relação a Deus, as coisas do Senhor. Não se parece com o nosso contexto, com o nosso povo, o povo crente? Né? Quando a gente fala de frouxidão, qualquer coisinha você deixa de vir à igreja no domingo. Qualquer coisinha. Choveu, chuva. Fez muito calor, está muito quente. Você não vai. Aparece uma programação especial, vamos lá, você vai. Negligência. Culto de oração, irmãos. Você vê isso assim claramente. A frequência aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e olhe lá. Meditação diária, leitura da palavra. Eu já sou crente, sou salvo. Então você se confia nisso e vai. Traição. Quando você nega Jesus com seus atos, com seus princípios, né? Na sua prática de vida aí fora, no contexto que você vive, no seu trabalho. Preguiça. Hoje está muito frio, está bom ficar debaixo do cobertor, né? Então você, não vou à escola dominical, não vou só ao culto à noite. Aí chega às 6 horas do frio, está mais frio ainda. Não dá nem para sair da cobertura, né? Deixa lá. E desleixo, irmãos. Vive a vida cristã sem qualquer, está nem preocupado com nada. Uma vida cristã totalmente desleixada, sem compromisso algum com o Senhor. Esse quando Deus chama aqui um arco enganoso, Asaf está vendo tudo isso no seu contexto, na realidade do povo. E o povo vivendo as bênçãos do Senhor. Quando a vida do crente, irmão, se caracteriza por uma vida frouxa, negligente e preguiçosa para com a aliança de Deus em Cristo, ele se torna um arco torto, um arco enganoso. Não tem qualquer função. Perde-se o propósito. É interessante que eu comentava com o pastor aqui fora, quando ele chegou, a questão da consequência da pandemia, das suas consequências, e uma delas foi essa: Deus chacoalhou a igreja. Quem tem realmente compromisso? Quem está pegando o chifre pelo boi? O chifre do boi pelas mãos, para seguir adiante, na caminhada com o Senhor. E mais ainda agora com esse sistema de governo que nós estamos vivendo aí, que a gente não sabe de nada. E o que se anuncia é muito tenebroso, é muito obscuro. Não podemos, irmãos, ser um arco torto. Temos que ser um arco afiado, assim como uma flecha também, para estarmos acertando no coração de Deus, quando nós nos arremessamos para Ele. E nós somos as flechas. Os versos 59 a 64 revelam a disciplina de Deus sobre o seu povo, por eles voltarem atrás nas velhas práticas pecaminosas e se tornando um arco enganoso.
Olha os versos 59 e 64. É estarrecedor aqui o juízo de Deus aqui, irmãos. Olha só. Deus ouviu isso e se indignou. Porque tudo está exposto aos seus olhos. Ninguém consegue esconder nada dele. Não tem como. Nem fugir da sua presença. E rejeitou completamente o povo de Israel. Uma rejeição. Irmãos, a gente não sabe o que é isso. Imagina um ser humano que tem uma aliança com Deus e ser rejeitado por ele. Que fim essa pessoa vai levar, irmãos? Desespero. Ele continua aqui. Por isso, abandonou o tabernáculo em Siló. Saiu, tirou a sua presença de lá, do tabernáculo. O povo já ficou sem a presença de Deus. O tumulto é grande. E a tenda da sua morada aqui na terra. Então, ele ausentou-se. E passou a Arca da Aliança ao cativeiro. Então, Israel, acho que foi com os filisteus, foi para a guerra, levou a arca na frente e perderam a guerra, a arca ficou lá. Era o símbolo da sua presença. Perderam a Arca da Aliança. Olha só aqui o juiz de Deus. Ele sai de cena. Olha o 62. Entregou o seu povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. Matou o seu povo. Ajuizou o seu povo. E vai seguir mais aqui, ó. O fogo devorou os jovens deles. Matou também os jovens. E as consequências, olha só o seguinte aqui. E as donzelas não tiveram canto nupcial. Não tinham homem para casar. Olha que giga. Então, a geração não continuou, irmãos. Os seus sacerdotes, isso aqui é terrível. Caíram a espada. Todos infiéis, idólatras. E as suas viúvas não fizeram lamentações, morreram também. O pecado consciente e premeditado traz sérias consequências para o povo de Deus, irmãos. Devemos observar os juízos de Deus sobre aqueles que são arco-enganosos, como uma atitude de amor restaurador em fidelidade à sua aliança. Deus está preservando aqui, irmãos, os remanescentes. Deus está preservando aqui a sua redenção. Ou o Redentor que se aproximava e que era anunciado. Em fidelidade à sua aliança. Porque Ele ama o seu nome. Deus não disciplina por disciplinar. Sua disciplina é fundamentada em sua fidelidade à sua aliança e em sua misericórdia e amor. Mas, pastor, como é que o senhor pode ver aqui misericórdia e amor nesse contexto aqui? Eu digo, vejo. Para que a coisa não piore. Deus ceifa. Deus ceifa. Hebreus 12, irmãos, do verso 4 ao verso 11, nos revela claramente o propósito de Deus em disciplinar os seus filhos, ou o seu povo. Vejamos o texto. Diz assim, Hebreus 4, capítulo 12, versos 4 a 11. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha o que está acontecendo aqui com Asaf. Asaf presenciou isso, eu estava vendo isso aqui. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Porque se você não corrigir seu filho, ele vai ser um bastardo. Vai fazer tudo que a natureza dele pecaminosa deseja, projeta, arquiteta, manipula e faz. Mas, se estão sem essa correção,
da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então nós nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Claro que sim. Porque é para a vida que Deus nos corrige, que nos disciplina. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, nossos pais, né, terrenos, segundo melhor lhes parecia. Claro, segundo os princípios cristãos. Os pais corrigem os filhos hoje, os pais crentes. Deus, porém, há um porém aqui, que vai elevar essa disciplina a um alto divino, a um patamar divino, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja que o princípio da disciplina de Deus ela é maior do que o princípio da disciplina dos nossos pais. Os nossos pais não nos tornam participantes da santidade. Mas Deus sim, nos leva a isso. Os nossos pais apontam para a santidade. Mas não nos tornam participantes em Deus dela. Em certo sentido. Na verdade, continua aqui o texto, toda disciplina a ser aplicada não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Assim foi comigo quando eu levava para casa aqueles objetos que não me pertenciam. Logicamente, eu era disciplinado. Mas eu não entendi o que era arrependimento ainda, irmãos. Porém, mais tarde, quando você amadurece o fato, quando você passa pelo fato, que você aprende, hoje eu entendo o que é o arrependimento, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Ela quem? Pela disciplina. Fruto de justiça. Então nós temos dois frutos aqui, oriundos da disciplina de Deus. Frutos pacíficos, de paz, e frutos de justiça. O que era que Deus estava querendo com o povo quando disciplinou o povo? Justamente isso. Frutos de pacífico e frutos de justiça. O texto aqui de Hebreus exorta o povo de Deus a resistir ao pecado ao ponto de derramar o próprio sangue. Para isto, Deus disciplina o seu povo para que eles resistam ao pecado até o sangue. No contexto do texto, diante da perseguição, aqui é a perseguição, do povo de Deus, mediante a sua disciplina, o povo deveria resistir ao pecado e não voltar atrás nas velhas atitudes da velha natureza. E qual, no contexto de Hebreu, era voltar atrás nas atitudes passadas? Negar a Cristo para não querer sofrer a pressão romana da perseguição. Então ele exorta aqui, sofram até derramar o sangue. Todas as vezes, irmãos, que vimos a disciplina de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, devemos ter em mente o que Hebreus 12, de 4 a 11, nos revelam. Esse é o propósito de Deus. Perseverança dos seus filhos e preservação deles, amor paternal, o bem deles, a santificação deles e o fruto de pacífico e fruto de justiça. Então, irmãos, esse é o desejo de Deus quando Ele disciplina aqui o seu povo, e a nós, a mim, a você e a sua igreja. E devemos ser gratos a Deus por isso, irmãos. Os atos disciplinares de Deus para o seu povo, nos versos 59 a 64, são pesadíssimos. São pesadíssimos. A gente viu aqui. Rejeitou o seu povo. Abandonou o tabernáculo. Os filisteus levaram a arca de Israel. Ajuizou de morte o seu povo, matou os jovens. Cessou o casamento das jovens. Fechou o culto e matou os sacerdotes infiéis. Realmente, irmãos, o juízo do Senhor foi terrível, mas mais terrível ainda foi a atitude de Israel de voltar atrás em suas práticas idólatras depois de desfazerem aliança com o Senhor. Isso foi mais terrível. Sendo assim, irmãos, ao olharmos para esse tenebroso juízo do Senhor, estamos vendo Deus sendo fiel à sua aliança e cumprindo as maldições exigidas por ela. Porém, irmãos, o que deve chamar a nossa atenção
são os propósitos de Deus, e o maior deles é o seu propósito redentivo em Jesus Cristo, na continuidade, né, da sua promessa pelo remanescente, que ele preservou nesse contexto aqui. Deus nunca e de maneira nenhuma será infiel à sua aliança, e nem deixará de modo algum de cumprir a redenção de seu propósito em Cristo. Mesmo nós sendo infiéis a Ele e rejeitando e voltando atrás, Ele vai continuar seguindo o seu propósito e nós vamos sofrer as consequências. E qual é o seu desejo? Sigam comigo, caminhem comigo, olhem para frente, não olhem para trás. Deus sempre tem razão em todos os seus atos, sejam eles de bênção sobre o seu povo, sejam em atos de juízo e disciplina. Ele sempre tem razão. E sempre para o nosso bem. Deus sempre está se revelando como Pai, a usar suas bênçãos, seus juízos e sua disciplina sobre o seu povo, com seu misericordioso amor, para que seus filhos amadureçam, resistam ao pecado até o sangue e deem fruto de justiça e não voltem às práticas das velhas naturezas pecaminosas. Fantástico o que Asaf está fazendo aqui. Fantástico, irmãos. Ele desnuda, ele não encobre a natureza do seu povo, da sua gente. Ele traz aqui com clareza. Olha aqui o povo e olha a fidelidade de Deus. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje. Sou grato de coração aos meus pais por me fazer entender que pegar o que não é meu traz consequências danosas. E que voltar atrás e fazer novamente traz consequências mais duras ainda. E eu sofri isso. E demorei muito para aprender. Por meio da história do povo de Deus, registrada na Bíblia, Deus vem ensinando a sua igreja a observar as consequências de voltar atrás na prática da negligência, da preguiça, da traição, da frouxidão com a sã doutrina e também com a idolatria. Deus, por meio deste salmo, revela a seus filhos o perigo de voltar atrás com as velhas práticas, principalmente quando as bênçãos de Deus são abundantes na vida deles. Agora, irmão, preste atenção numa coisa aqui. Não são as provações que nos fazem como crentes voltar atrás nas velhas práticas da nossa velha natureza. Não são elas. Antes, elas fazem com que o crente busque a Deus. O grande perigo está no desfruto das bênçãos da terra prometida quando nós vivemos nela, e nós estamos nela em Cristo Jesus. E achar que agora nós podemos comemorar a vida independentemente da vida de Deus, ou independente de Deus, como o povo aqui estava querendo fazer. Esse é o perigo, irmãos. De nós nos lambuzarmos com as bênçãos do Senhor sem levar em consideração o seu sacrifício, para que nós desfrutássemos dela. Esse é o ponto aqui. O perigo está como o crente vivencia, prova e interpreta as bênçãos de Deus. Isso aqui é o nosso perigo hoje. Se sob o olhar das Escrituras ou por meio do olhar do seu coração. Se for por meio do olhar da Escritura, ele vai desfrutar de modo saudável as bênçãos de Deus. Porque vai levar em grande consideração o sacrifício de Cristo. Se for por meio dos olhos do seu coração, ele vai racionalizar o pecado e voltar atrás nas práticas da sua velha natureza. Calvino, irmãos, fala sobre isso. Ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Por isso, não podemos deixar que o nosso coração dite as regras de como devemos viver para Cristo. É Cristo quem dita as regras e não o nosso coração para andarmos com Ele. Algumas aplicações práticas, irmãos, para a nossa vida hoje. Paulo, escrevendo à igreja dos Filipenses, no capítulo 3, versos 12 e 14, exorta esta igreja para prosseguir em frente, esquecendo das coisas que ficam para trás, diz o texto.
Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Aqui Paulo falando, né? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, Paulo continua, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos? O que Asaf quis dizer ou disse aqui no Salmo? Não olhem para trás, olhem para frente. Olhem para o prêmio da soberana vocação que nos aguarda em Cristo Jesus. Ali está o alvo, não aqui atrás. É na frente, irmãos, olhando para frente, para Cristo, para sua volta, para a redenção completa, que está aí às portas. E é nesse processo da caminhada a esse dia que nós devemos caminhar e viver com Ele. Não podemos fechar, irmãos, os ouvidos e os olhos para o testemunho do povo de Deus através da história. Devemos observar seus pecados, seus acertos e tirar lições que amadureçam o nosso relacionamento com Deus. E o de hoje é: não volte atrás nas velhas práticas da sua velha natureza. Não dê espaço para isso. Hoje vimos que uma vida que volta atrás na prática dos atos da velha natureza, ela vai ser achada e sofrer a disciplina e o juízo de Deus. É outra aplicação aqui. Dê ouvido às palavras do Senhor, guarde-a em seu coração. Não cometa o mesmo erro da geração de Asaf. Não volte atrás nas práticas da velha natureza. Não seja como um arco enganoso. Não provoque a ira de Deus, assim como o seu povo provocou, após vivenciar, experimentar e testemunhar as maravilhas das suas bênçãos. Eles voltaram atrás nas práticas da velha natureza e sofreram as consequências. Jesus diz em Lucas 9,62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso aqui, ele é um discurso dele com aqueles que dizem, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu fazer aquilo, não, deixa eu fazer aquilo depois eu vou te seguir, tal. Começa a colocar, a racionalizar o chamado de Deus. Ele fala, não é assim que funciona o meu reino. Ninguém olha para trás, irmão, do reino de Deus, é sempre para frente. Essa é a lição que esse salmo nos ensina hoje. Por sua graça e por sua misericórdia. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada. E nos sustente, nos preserve a vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa meditação de hoje. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos exorta, nos disciplina, nos dá, Senhor, uma esperança e nos mostra o prumo, nos mostra, Senhor, para onde devemos caminhar, como devemos caminhar e para onde devemos olhar. Sempre para frente, nunca para trás. É o Senhor que nos empurra, é o Senhor que nos motiva por meio da Tua palavra, dos Teus princípios, por meio da Tua revelação a nós mesmos, Senhor, por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por quem Tu és, por essa obra redentiva que nós já começamos a prová-la, Senhor, e aguardamos a expectativa da volta de Cristo. Ó Senhor, nos ajuda a caminhar nessa perspectiva, de sempre olhar para frente e olhar para o alto, que é de lá que virá o nosso socorro. É assim que nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Pai, que nos consola, nos disciplina, nos ajuda a caminhar, e que as doces consolações do Espírito Santo nesse contexto
esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Ó Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.